O Senhor nos deixou na sua palavra uma fórmula infalível para nós vivermos os nossos dias. O povo de Israel, eles passaram por maus bocados enquanto eles estiveram no exílio. Antes deles irem para o exílio, o Senhor por muitas vezes pediu algo para eles que era muito simples de se obedecer, que era a adoração. O Senhor sempre pedia para eles que eles o adorassem, que eles o adorassem. Ele era o único Deus e o povo, adorava qualquer coisa menos ao Senhor, que era o único, que cuidava, que guardava, que protegia, que nutria, que fazia tudo por eles. E então o Senhor avisou eles o que causaria para a vida deles a desobediência. E então, aqui no Salmos 95, 6 e 7, diz assim: Venham, vamos adorar e nos prostrar, vamos nos ajoelhar diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho sob o seu cuidado. Quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor. Quando o povo de Israel voltou do exílio, a primeira coisa que eles fizeram foi um altar, pois eles haviam aprendido a lição. Então precisou eles passarem por todo aquele sofrimento para daí eles lembrarem do que eles deveriam fazer, que era adorar. A primeira coisa que eles fizeram depois do exílio foi adorar. Então, nós no nosso dia de hoje, o Senhor nos convida a fazer a mesma coisa. Será que nós conseguimos entender a importância que a adoração tem na nossa vida? Como isso é importante para o Senhor? Qual a importância que a adoração tem para o Senhor? E isso não se atém só ao povo lá atrás. Isso vale para a nossa vida no dia de hoje. O Senhor, Ele sabe que nós somos ocupados, o Senhor sabe das demandas do nosso dia a dia. O Senhor sabe que a nossa vida é corrida, porém, nada é mais importante do que Ele na nossa vida. Pelo menos nada deveria ser mais importante do que Ele na nossa vida. Então, o Senhor espera de nós que nós demos prioridade para Ele. Eu anotei aqui, para não esquecer o que eu fui, quando eu estudei sobre isso, fui marcando. O que quer que tenhamos que fazer hoje, tudo será melhor se destinarmos um tempo para adorar em primeiro lugar. Porque quando a gente separa esse tempo para estar com o Senhor, é como se fosse a primícia, sabe? Lá no Velho Testamento tem uma parte que fala assim sobre a massa com fermento, que fala assim: se você pôr um pouquinho de fermento num pedacinho de massa, vai fermentar a massa toda. E eu vejo a adoração
mais ou menos assim, sabe? A gente adora o Senhor num período de tempo, já no começo do dia, é como se o resto do dia fosse abençoado, sabe? A gente separa aquele período do dia, do início do dia para o Senhor, parece que todo o restante do dia é abençoado, sabe? A gente prioriza o Senhor no início do dia e o Senhor, ele nos presenteia com um dia suave, com um dia fluido, sabe? Parece que as coisas fluem quando a gente adora o Senhor em primeiro lugar, sabe? E já aconteceu também de dia que, mesmo tendo, né, dedicado os primeiros momentos do dia ao Senhor, e o dia ser difícil. E pensar assim, poxa, né, eu comecei o dia com o Senhor e esse dia foi tão difícil. Mas eu fiquei imaginando, imagina se eu não tivesse iniciado o dia com o Senhor, quão pior esse dia teria sido. Porque esse dia ele ia ser difícil mesmo. Mas sem o Senhor teria sido muito pior. Ele não foi difícil porque eu comecei com o Senhor, ele já seria difícil. Mas com o Senhor esteve comigo durante o dia. É muito diferente você ter um dia difícil com alguém do seu lado te dando um suporte do que você ter um dia difícil sozinho. E quando a gente tem um dia com o Senhor do nosso lado, é muito diferente. Porque a gente sente que a gente não tá sozinho, sabe? Parece que é uma sensação de conforto que a gente tem, como se a gente tivesse assim. É como se a gente sentisse uma mão no nosso ombro, assim, tipo assim, calma, vai passar. É só esse dia, amanhã é outro dia. Esse dia vai acabar e amanhã é outro dia. Sabe? É um dia horroroso. E o Senhor parece que dá aquele conforto e fala: esse dia vai acabar, não vai durar para sempre, amanhã é outro dia. Calma, porque a gente tem que passar por aquele dia. Não dá pra gente pular ele, a gente precisa viver aquele dia. Esses 2 últimos dias, sexta e sábado, não teve devocional aqui no canal. Foram 2 dias bem difíceis, assim. Como eu comentei com vocês, acho que foi no devocional de quinta-feira, que fez 1 ano que a minha mãezinha faleceu, né? E eu fiquei ruim nesses 2 dias, sabe? Porque eu senti muita falta dela, muita saudade dela, sabe? Lembrando muito dela, do sorriso dela, da voz dela, sabe? Das conversas que a gente tinha, quando ela me chamava, sabe, para conversar, e ela me chamava e falava, Zianinha. Aí ela falava assim, senta aqui, vamos conversar. E ela falava assim, o que você tem de Deus para me contar? Ela falava para mim, o que você tem de Deus para me contar? E daí eu sentava e conversava com ela, sabe, contando as bênçãos do Senhor, sabe? Às vezes eu repetia a mesma coisa, porque ela já não lembrava mais das coisas, sabe? E eu compartilhava com ela sobre o Senhor, sobre as coisas boas do Senhor, sabe? E às vezes ela falava, ai, vem aqui me dá um abraço. A minha mãe tinha o melhor abraço do mundo. Ninguém tinha um abraço como o da minha mãe. A mãe tinha aquele abraço de urso, assim, de quebrar as costelas da gente, sabe? E ela tinha um cheirinho gostoso que só ela tinha. E esses 2 dias, tava lembrando muito dela. Tava tão vívido da minha memória. A voz dela, o sorrisinho dela, ela tava
com um probleminha no dente dela, tava meio banguelinha, assim, sabe, aquele sorrisinho banguelinho dela. E e assim, parecia que se eu saísse daqui, eu fosse lá na casa dela, ela ia estar lá, sabe, pra eu ver ela. E eu sei que aqui nessa terra eu nunca mais vou ver ela, eu só vou me encontrar com ela no céu. Graças a Deus que eu sei disso, né, que eu vou encontrá-la no céu um dia. Mas foram 2 dias tão difíceis, gente, que eu não tinha cabeça para raciocinar, para eu conseguir montar, sabe, o roteiro para eu poder gravar, sabe, para trazer o devocional aqui. Eu não tinha cabeça para isso, eu não conseguia. Eu não consegui, sabe, gravar. Então, são esses dias que são difíceis, mas que a gente precisa passar por eles. Mas a gente não passa sozinho, sabe. A gente sabe que o Senhor tá do nosso lado, sabe que a gente tem aquele conforto do Senhor, aquele consolo que só o Espírito Santo traz pra gente, sabe. Então, é essa que é a importância, sabe, da gente priorizar o Senhor na nossa vida, que a gente sabe que a gente tem o Senhor na nossa vida, que é Ele que nos sustenta durante o dia. Se a gente não tem o Senhor na nossa vida, eu não aguentaria, sabe? Eu entraria numa depressão, eu acho, sabe? Gente, eu tenho um marido maravilhoso, companheiro, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho um netinho maravilhoso. Mas mãe é mãe. Nada substitui a mãe da gente. Nada substitui o pai da gente. E eu não tenho nem pai nem mãe mais. E quando a saudade deles vem, não tem nada que substitua, sabe? Então nessas horas é só Deus, porque o Senhor, ele é pai. O Senhor, ele é pai e ele é mãe, né? Ele tem esse amor de pai e de mãe dentro dele. Então ele é o único que consegue consolar a gente nessas horas, sabe? Então eu sou muito grata, né, por Deus existir na minha vida, né, por ele me consolar nesses momentos difíceis da minha vida. Então, quando a gente, né, entrega o nosso dia nas mãos do Senhor, a nossa alma é invadida por uma paz que não tem explicação. É uma paz que só o Senhor pode dar, sabe? E essa é uma fórmula infalível, sabe? Entregar o nosso dia para o Senhor e adorar o Senhor logo pela manhã, primeiro adorar e depois trabalhar, é uma fórmula infalível. Porque o nosso dia fica. Eu sempre esqueço essa palavra. A gente. Ai, gente, eu tenho um problema na memória. É como se a gente. Ai, Senhor, eu esqueço a palavra. Ai, não adianta, eu esqueci a palavra, não vou lembrar agora, não adianta. Mas assim, a gente adora o Senhor e o resto do dia fica abençoado, sabe? Então, tudo flui melhor quando a gente adora o Senhor em primeiro lugar. Primeiro, adorar o Senhor, logo pela manhã, sabe? Você não precisa levar horas fazendo isso, mas separe os primeiros momentos do seu dia para o Senhor, porque logo pela manhã os olhos do Senhor passeiam pela terra, buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade, buscando os verdadeiros adoradores.
E é nesse momento, né, pela manhã, que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. E o Senhor encontra os adoradores dele, adorando ele logo pela manhã. E o coração do Senhor se enche de alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria do Senhor fortalece a nossa vida, fortalece o nosso dia, nos fortalece e a gente tem um dia muito melhor. Então, que você tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus até amanhã. Shalom, shalom.